como é que aconteceu o uso dos imunobiológicos para dermatite atópica, que talvez não seja tão novo assim, mas de forma contundente como você chamou a atenção, isso sim, é bem mais recente, né? Então, é isso aí. Conforme as coisas foram avançando, né, muito do que acontece em ciência acontece por demandas que as próprias pesquisas criam, né? Eles foram percebendo que as respostas aos primeiros imunobiológicos, primeira geração, segunda geração, para a psoríase eram excepcionalmente boas, foram só melhorando com o tempo, mas que quando você chegava na dermatite atópica, que é uma doença com coisas similares à psoríase em muitos sentidos, né? Temos as lesões de pele, elas se parecem um pouco, é uma doença muito prevalente, aliás, mais prevalente do que a psoríase, né? Principalmente nas crianças. Existia uma falha completa. Quando esses imunobiológicos clássicos de psoríase eram usados na dermatite atópica, salvo raríssimas exceções, casos muito especiais de dermatites atópicas com padrão mais psoriasiforme, existia uma falha completa. E aí, os pesquisadores começaram a se dar conta, baseado nessas duas doenças principalmente, lá pelo ano de 2004, 2005, de que a explicação para isso, Fábio, é que existia uma segunda forma de imunidade escondida, que é o que hoje a gente chama de perfil TH2. Qual que é a diferença entre o perfil TH1 e o perfil TH2? Psoríase é um exemplo clássico de perfil TH1, assim como a doença de Crohn, que o Fábio falou, retocolite e tal. Essas são doenças, o perfil TH1 é o perfil voltado para a resposta intracelular. Então é aquele que nós montamos contra a Covid, contra um vírus, contra herpes, contra bactérias. E existe um outro tipo de imunidade, que é o tipo 2, que é a imunidade contra os gigantes. Eu gosto de falar sobre isso dessa maneira. Então, imagina, quando você produz um anticorpo, quando você ativa uma célula T citotóxica que vai lá matar uma determinada célula infectada pelo vírus, a gente está falando de coisas que estão na mesma escala de tamanho. Uma célula que vai matar outra célula. Ou é um anticorpo que vai opsonizar uma célula, vai marcar uma célula. Então a gente está falando de escalas mais ou menos parecidas. Agora imagina, dentro do trato gastrointestinal, um verme, uma verminose qualquer. Para o teu sistema imune, pessoal, esse verme é um gigante. É como se um lagarto gigante chegasse aqui no planeta Terra e começasse a comer um continente de uma vez, né? Para esse tipo de imunidade, para esse tipo de agressão, foi necessário que o corpo humano se adaptasse com um novo tipo de imunidade, que é o que a gente chama de perfil TH2. E não existiam, Fábio, até 2005, imunobiológicos que fossem eficazes no controle do perfil TH2. Conforme o estudo avançou, e ele avançou basicamente em duas doenças clássicas de perfil TH2, asma e dermatite atópica, não à toa as mais comuns, a gente começou a ser soterrado, literalmente foi isso, por uma avalanche de dados impressionantes, mostrando que existia aí umas 4 ou 5 doenças que funcionavam juntas. Elas eram como se fosse a luva do Thanos. Não tem aquela luva do Thanos? Tem a pedra azul, a pedra vermelha, a pedra amarela, a pedra da mente, a pedra da matéria, não sei o quê. Era mais ou menos a mesma coisa. Então você tinha, circulando dentro desse universo, asma, também conhecido como bronquite, né? Muita gente chama como bronquite. Aí você tinha algumas alergias alimentares que afetavam o esôfago. Você tinha a rinite. Quem não tem rinite, né? Rinite a gente tem para um monte de coisa. Polipose nasal, lembra do pólipo? Vou tirar um pólipo, não sei o quê. E a tal da dermatite atópica. Principalmente essas 5 doenças, elas evoluem como se fosse um grupo conjunto. Quando os estudos começaram a investir nessas doenças, se percebeu que era o tal do perfil TH2. Uma imunidade que, na origem, ela era para proteger a gente de ácaros e de macro-organismos, como vermes, mas que quando ela estava desregulada, ela causava todas essas doenças. E se descobriu que era um outro tipo quase interno de imunidade. Quando começou a se desenvolver os imunobiológicos que atiravam nessa segunda linha, vamos dizer assim, de imunidade, se abriu, se descortinou um mundo novo, Fábio. Porque essas doenças que não eram possíveis de ser controladas, elas passaram a ser controladas com uma eficácia nunca vista. Os dados, por exemplo, de controle de polipose nasal são absolutamente impressionantes. Mais até, em alguns momentos, que a dermatite atópica. Você vê aquele nariz cheio de pólipo, né? Para quem nunca viu a foto interna do nariz, fica parecendo assim uma plantação de cebola, cheia de bulbos lá dentro. Aí você ia para cirurgia, olha só que loucura, ia para cirurgia e tirava aquele negócio todo. Um ano depois estava cheio de pólipo de novo. Com o tratamento com esses novos imunobiológicos de perfil TH2, os pólipos simplesmente desapareciam, sem precisar de nenhuma intervenção cirúrgica. E os dados começaram a vir todos para asma, extremamente eficaz, e para dermatite atópica, uma doença que era e tem sido desde então um grande desafio terapêutico, né? Os dados
realmente impressionantes, extremamente positivos. E aí nós tivemos, finalmente, há uns 5, 6 anos atrás, a aprovação do FDA, o FDA, né, que é como se fosse a Anvisa americana, para o primeiro imunobiológico de controle de perfil TH2, que é o Dupilumab, né? Que ano foi isso mesmo? A aprovação o remédio ele já tem em torno de 8 a 10 anos de ensaios clínicos, tá? Então estamos falando aí de 2012. Mas a aprovação pelo FDA acabou de fechar 5 anos. Então nós estamos falando aí de 2018 e a chegada no Brasil um pouquinho depois disso. Meu primeiro paciente tratado com o Dupilumab é de 2019. Ele é de um pouco antes da pandemia começar, entendeu? Quase 20 anos depois, né, da psoríase, podemos dizer assim. 20 anos depois, exatamente 20 anos depois. E por quê? Mas me conta um pouquinho, antes, sem querer te interromper, o omalizumab é um biológico. E é muito frequente, né, a gente pedir IgE, IgE total, IgE sérico, nessas doenças com perfil TH2. Mas o omalizumab acabou indo mais para o lado das urticárias da vida do que propriamente para as doenças TH2 e tal. Então, me explica um pouco isso, porque isso é uma coisa que, pelo menos num primeiro plano, fica confuso, né? Se eu uso IgE, se IgE é importante para definir doença e, de repente, IgE não é importante para o tratamento, como é que você, que é um expert, por que o omalizumab virou água no tratamento da dermatite atópica? Não, primeiro destacar que o omalizumab, que é um tratamento excepcional para a urticária, né, é uma outra doença, principalmente para os pacientes que sofrem muito com um quadro chamado de UCE, urticária crônica espontânea. Essa foi uma medicação... Mudou, né? Mudou a história da doença. Mudou a história. Para a urticária é a medicação antes e depois. É o que o Dupilumab é para dermatite atópica, é o que o infliximab foi para psoríase. Então, para o paciente, você chega para o paciente de urticária crônica espontânea e fala, sussurra no ouvido dele, omalizumab, ele te dá um beijo. O que aconteceu? Existe uma célula muito presente na urticária, que é o mastócito, e ela é muito afetada pela presença das IgEs. E a gente conhecia da dermatite atópica que nem todos os pacientes, mas em torno de 80%, 85%, tinham níveis muito altos de IgE. Mas a gente já sabia também, Fábio, que não existia uma relação direta entre gravidade clínica e os níveis séricos de IgE. E aí, quando se tentou o bloqueador de IgE, que é o omalizumab, todo mundo achava que ia ser a pedra de Roseta, né? E falhou, lamentavelmente, para a dermatite atópica. Para a urticária, é um excelente imunobiológico, diga-se de passagem, ele não é tão caro, isso é bom também, facilita a questão de acesso. E, pra você ter uma ideia, um bloqueador de IgE de segunda geração, que estava em testes agora, foi descontinuado o teste, porque se viu que ele tinha resultados mais ou menos iguais do omalizumab, que já está no mercado há, 10, 15 anos, e que tem um preço bom. Então ele nem se tentou avançar. Mas para a dermatite atópica ele não funcionou bem. A gente então reconhece que a IgE alta na dermatite atópica é mais consequência do que causa. Ela não está relacionada à fisiopatologia da dermatite atópica. É a fisiopatologia alterada da dermatite atópica via perfil TH2 que lá no final leva à produção exagerada de IgE, mas que não tem relação direta com a gravidade do quadro. Então, para as pessoas que têm dermatite atópica e ficam lá desesperadas, porque dá IgE alterada para frango, IgE alterada para ovo, com exceção das crianças pequenas, até 2 anos de idade, 3 anos de idade, isso não tem essa significação clínica. Eu canso de receber pacientes que têm IgEs alteradas para um monte de coisa, e eu não deixo que o paciente deixe de comer aquilo ali, porque não é isso que vai piorar o quadro dele. Então não existe uma correlação direta entre IgE e gravidade de dermatite atópica.